Bom, então, boa noite a todos, bem-vindos novamente. Bom, a gente agora vai retomar o assunto da semana retrasada, né? Semana passada nós tivemos aí uma interrupção, né? Agora nós vamos retomar. Então, qual que é a ideia hoje? A gente fazer primeiramente uma recapitulação, né? Porque faz tempo que a gente falou desse assunto. Então, uma breve recapitulação aí dos assuntos aí de micrômetro, principalmente focando na questão da divisão de escala e da resolução dos micrômetros, né? Que a gente vai precisar ter bastante firme isso para poder fazer, então, começar a falar sobre a leitura, né, com micrômetros. Então, a ideia seria, na aula de hoje, a gente está falando sobre os micrômetros com a escala milimétrica, e aí na aula que vem a gente falaria aí sobre a leitura em micrômetros em polegada milesimal, né? Tá bom? Para lembrar que a polegada milesimal é diferente de polegada fracionária, né? Os micrômetros eles não têm polegada fracionária, todos eles são em polegada milesimal, tá? Polegada. Então hoje a gente vai começar a fazer alguns exercícios aí sobre a leitura com polegada, com micrômetro milimétrico, tá? Em milímetros, beleza? Fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu na aula passada, né? Bem rápida mesmo, né? Então a gente viu que o micrômetro, né, ele é bastante utilizado, né? Ele tem uma resolução melhor do que os paquímetros que a gente tinha visto na semana anterior, né? E o micrômetro, vocês estão lembrados, o paquímetro ele chega até a 2 centésimos de leitura. A menor leitura do paquímetro é 2 centésimos, né? Já o micrômetro ele consegue ler na escala milimétrica leituras aí de 1 centésimo de milímetro, né? Até 1 milésimo de milímetro, né? Um micro. E já nos micrômetros em polegada, ele lê de 1 milésimo de polegada até 1/10 milésimo de polegada. Então ele é um instrumento bem mais exato do que o paquímetro, né? Além de ter uma resolução melhor, ele tem uma exatidão melhor, ou seja, os erros dele são menores que os erros do paquímetro. Só pulando aqui, né? O micrômetro ele pode ler vários tipos de dimensões diferentes, né? Dimensões externas, profundidade, diâmetros internos, né? E outras coisas mais, né? Então são vários os tipos de face que eu tenho do micrômetro. Cada um deles é mais aplicado numa aplicação específica, né? Mas o que caracteriza e tem em comum todos esses instrumentos é que eles têm um mecanismo micronesimal, né? Que eles têm uma bainha e um tambor, né? Então a forma de leitura em cada um desses instrumentos é sempre a mesma, tá bom? Estou passando bem rapidinho, só recapitulando o que a gente viu na aula passada, depois o professor vai dar continuidade aí, né? Então, em termos de nomenclatura, né, é bom vocês se acostumarem. A gente sempre vai estar falando da bainha, né, que é onde tem a escala principal aqui, e vai falar do tambor, tá? Então a gente sempre vai falar da escala da bainha e escala do tambor, né? E a gente tem várias escalas, né? Então a gente vai ter uma escala principal da bainha, vai ter uma escala do tambor, e em alguns micrômetros eu vou ter uma escala do nônio, né? Escala que também está na bainha, né? Que é uma outra escala que vai ser a melhor resolução que o micrômetro vai poder ter. O princípio de funcionamento é o mesmo como se fosse uma porca girando em torno de um parafuso, né? Cada volta aqui equivale a um passo, né, que essa porca vai estar caminhando, né, para frente e para trás, né? Então o micrômetro, o funcionamento dele é exatamente o mesmo. O tambor ele vai girar e ele vai avançar na mesma proporção que o passo da rosca do micrômetro. Tá? Esse é o princípio de funcionamento dele. E a gente começou na aula passada a falar sobre
a resolução, né, dos micrômetros, né? Então a gente fez um exercício juntos aqui para descobrir juntos, primeiro, qual que é a divisão da escala, né? Então a gente viu que a divisão da escala da bainha do micrômetro milimétrico, né, é 5 décimos de milímetro aqui nessa escala aqui, né? Então, desse traço até esse é 1 milímetro, mas tem um tracinho intermediário aqui, né? Então, a distância desse zero até o traço de baixo é 5 décimos de milímetro, né? E vai de 5 décimos em 5 décimos aqui, ó, né? Estão lembrados disso, todo mundo? Estou indo bem rapidinho, né? Tá todo mundo acompanhando aí, gente? Vocês estão lembrados disso tudo? Por enquanto? Sim, tranquilo. Sim, professor. Lembrando também que desculpa aqui, não é paquímetro, é micrômetro, depois eu vou corrigir, né? No tambor milimétrico eu tenho 50 divisões aqui na escala do tambor, tá bom? Já no micrômetro em polegada milesimal é um pouquinho diferente, né? A gente fez até um exercício, né? De 0 até 10 aqui, né? Eu tenho 1 polegada, né? Então cada traço aqui é 1/10 de polegada, né? Esse 1/10 de polegada é dividido aqui em 4. Então a distância entre cada traço aqui no micrômetro em polegada é 25 milésimos de polegada. Essa é a divisão de escala na escala da bainha do micrômetro em polegada milesimal. Tá? E aí a gente falou sobre resolução, né? Então resolução é a menor leitura que eu consigo ter com o meu instrumento, né? Então a resolução na escala da bainha do micrômetro milimétrico, ele usa essa fórmula aqui, né? É a divisão da escala da bainha, né, dividido pelo número de divisões do tambor, né? Então a gente viu que a divisão da escala da bainha é 5 décimos, né? E a gente viu que a quantidade de traços do tambor é 50. Então 5 décimos dividido por 50, a resolução na escala do tambor é 1/100º de milímetro, 0,01 milímetro, tá bom? No micrômetro milimétrico, tá? Já no micrômetro, e quando o micrômetro tem essa escala, né, de nônio da bainha, né, que é esses tracinhos aqui horizontais, né, a equação é essa daqui, né, divisão da escala da bainha dividido pelo número de divisões do tambor, né? Então eu já estou falando da resolução do tambor aqui, dividido pelo número de divisões do nônio da bainha, que são 10. Né? Então, em termos práticos, é a resolução do tambor dividido pelo número de traços aqui, que é 10. Né? Então, se a resolução da bainha é 1/100º, a resolução do nônio da bainha é 10 vezes menor, ou seja, 1 milésimo de milímetro. Tá? Então aqui eu tenho a resolução, a divisão de escala aqui é 5 décimos, aqui a resolução é 1/100º e aqui é 1 milésimo. Tá? Que é o que está descrito nessa transparência aqui. Tranquilo, gente, por enquanto? Estão lembrados? Tranquilo? Sim, sim. Legal. Já no micrômetro em polegada milesimal, né, a fórmula é exatamente a mesma, né? A resolução é a divisão da escala da bainha, que a gente viu que é 25 milésimos, dividido pelo número de divisões do tambor, que nesse caso aqui de polegada milesimal é 25, né? 15, 20, 25, tem 25 traços aqui, ó. Né? Então, 25 milésimos de polegada dividido por 25, a resolução, então, no micrômetro em polegada milesimal, a escala do tambor, é 1 milésimo de polegada. Tá? Essa resolução aqui. Ó.
pode ser que o micrômetro milesimal também tenha um nônio da bainha, que é esse daqui, que tem 10 divisões. O pensamento, o raciocínio é o mesmo que no micrômetro milesimal. Resolução é a resolução da escala do tambor dividido pelo número de divisões do nônio, que no caso é 10. Né? Então, fazendo essa continha, eu tenho que a resolução então do nônio da bainha é um décimo milésimo de polegada. Né? Então a resolução daqui é 25 milésimo de polegada. Aqui a resolução do tambor é 1 milésimo de polegada. E a resolução do nônio da bainha é 1 décimo milésimo de polegada. 0,0001 aqui. Tá bom? Aí a gente vai precisar usar esses conceitos então para estar fazendo as leituras dos instrumentos. Tá bom? E agora o professor Almir vai tocar com vocês aqui a próxima etapa, que é exatamente a aula de hoje, que é a leitura com micrômetros na escala milimétrica. Beleza, gente? Isso. E alguma dúvida, pessoal? Podemos começar? Pode Tranquilo. Pode sim, pode prosseguir. Beleza, então tá bom. Então, pessoal, agora nós vamos começar trabalhando com o micrômetro em milimétrico, né, centesimal, né? A resolução de 1 centésimo de milímetro, tá? Na ilustração aí, pessoal, a gente já tem uma primeira figura para a gente fazer uma leitura. Vocês querem arriscar aí primeiro, antes de a gente começar? O pessoal dá uma lidinha aí, ó. Primeiro passo, ó lá, identificação da divisão da escala da bainha, né? Isso que o professor acabou de comentar agora, né? Então, a gente tem que saber qual que é o valor para descobrir qual que é essa resolução. No caso do tambor, a gente pode ver que tem 50 divisões. Já tem gente aí já colocando o valor, que bacana, hein? Mas 13,39, eu acho que não é isso. O Igor colocou 11,39, eu também acho que não é isso. Na parte superior, pessoal, o valor, ele corresponde a 1 milímetro. Na parte inferior, o valor corresponde a 5 décimos, tá? 12,39? Vamos lá, ó. Segundo passo, leitura do valor da escala da bainha, né? No caso, a gente vai contar... 11,89, professor. 11,89? Opa, já está chegando perto, mas vamos lá para quem não entendeu, ó. Então, primeiro você lê a parte superior, que são os valores de milímetros, né? Então, ali a gente vê que passou do 10, passou um tracinho, então nós temos 11. Só que na parte inferior, passou também o outro tracinho menor, que representa 5 décimos, né? Então, ou seja, nós temos 11 mais 5 décimos, 11,5, isso nesse tambor fixo, tá? Ok, ó, tá vendo lá as informações? Tá dando lá, 11,5. Essa ainda não é a leitura final, tá, pessoal? Falta a gente fazer a leitura do tambor, né? Aí, no exemplo, a gente identificou a precisão, né? No caso da resolução do tambor, ok? Então, a gente consegue fazer a conta de quantos tracinhos tem aí. Então, pessoal, se vocês observarem ali, ó, cada tracinho é 1 centésimo, né? A gente ali tá, ó, tá um pouquinho antes do 40, ou seja, dá 39 centésimos. Então, a gente tem que fazer agora a somatória da escala da bainha com a do tambor. 11,5 com 39 centésimos. Então, nessa soma, vai dar os 11,89, que boa parte aí já estava respondendo, né? A Juliana, o Igor, estão de parabéns aí. Fica, ó, também tem o Igor, quase acertou. Faltou que você esqueceu de ler o tracinho de baixo, Igor. Algum de vocês ficou com alguma dúvida? Tá simples, a gente pode ir continuando? Não, professor, pode continuar, agora entendi. Entendeu Pode aí? continuar, eu estava meio perdido, mas na resolução eu consegui identificar os valores onde que acharam e eu consegui entender. Show de bola. Então vamos dar sequência aí então. Então vamos para o outro exemplo aqui, ó. Agora é uma resolução milesimal, tá, pessoal? Então vamos ver
Aqui. Então, ó, já mostrando os passos, ó, identificação da divisão da escala, né, de 1 a 5, identificação, né, primeiro passo, identificação da divisão da escala na bainha. Segundo passo, leitura do valor da escala da bainha na parte superior, que vai de 0 até a linha, né, lembrando que a escala da bainha, ó, é de 5 décimos, tá? Terceiro passo, identificar a resolução do tambor, realizar a leitura do tambor, né? Lembrando, ó, que a resolução do tambor é de 1 centésimo. E depois a gente, no quinto passo, faz as somatórias. Tá? Opa, olha lá, tá aí o exemplo, né? Inclusive tem as informações aí da fórmula para a gente poder descobrir a resolução, tá? Então, ó, 5 décimos são 50 tracinhos, fazendo o cálculo, vai dar 1 milésimo. E temos aí também o tambor, a parte da leitura de cima do nônio, a parte do tambor. Aí tá até, eu acredito que todos consigam ver, né, que tá a imagem do tracinho lá de 8 divisões em destaque, né? Ou seja, pelo nônio ali, como está encontrando com a linha do tambor, ele coincide com o oitavo tracinho ali. Então vai dar 8 milésimos, né? Se a gente observar na parte inferior, a gente vai ter lá 15 tracinhos, mais um tracinho menor que representa 5 décimos, vamos ter 15,5, né? Então, 15,5, vamos ver se aparece na próxima aí, ó. Tá aí, ó, 15,5. E agora tem que fazer a leitura do tambor, né? A leitura do tambor, pessoal, lá tem 45, um tracinho antes, né? Opa, aqui tá invertido. Aqui tá Tá invertido. invertido, é isso aí que eu agora vi, professor. Aqui tá invertido. E professora, o Deixa eu inverter valor, aqui já. corrija aí, por favor. E professor, até uma dúvida aqui que eu tô vendo aí, não é 44 centésimos? Porque Não. assim, ó, Não, 30. perdão, tá certo, embaixo, ó. Até eu tô comendo agora por causa do destaque. Isso. O destaque me confundiu. Na realidade, a gente tem que ver pela linha central, né? Ó, tá vendo, pessoal? Eu aqui tava comendo bola. Então, o 36 ele representa por causa da coincidência da linha central. Tá bom? Então, por isso que tem 36 centésimos. Então, a gente tem que fazer a soma dos três valores, a qual vai dar essa leitura mais precisa desse instrumento que tem uma resolução a mais. 15.868 milésimos. Tranquilo, gente? Tranquilo aí, pessoal? Me perdi no cálculo agora. Então vamos repetir, ó lá. Nós temos aí no caso desse tipo de instrumento são 3 leituras. Você tem a leitura da bainha, os Certo. valores em milímetros, né, que deu Deu 15,5, 15,5. beleza? Aí como você tem aí também na bainha, você pode ou ver o tambor ou a bainha, tanto faz. Então no caso Sim. do nosso exemplo aí, ele já está mostrando aí o tambor aí no mouse, ó, que Sim. pela linha do zero, né, ó, ele coincide com o 36º tracinho, só que não coincide exato. Então, ou seja, Aham. tem mais alguma coisinha. E essa coisinha a gente vai buscar onde? Na leitura do nônio, Certo. que ali tá mais ou menos em destaque, né? Que está o oitavo tracinho. Entendi. Aí joga. Aí você tem os três valores em separado, né? Aí você faz a somatória, porque você fez a leitura da bainha principal, depois fez a leitura do tambor e a leitura do nônio. Aí você põe os três valores e aí você consegue isso. Aí você somando, você tem o valor total. Ah, tá. Tá bom? Eu acho que eu entendi. Vamos ver mais um para ver se fixa melhor na cabeça. Fechou, vamos lá. Então vamos agora para os exercícios. Aqui foram os exemplos práticos que a gente viu juntos, né? Então aí tem a figura embaixo e em cima está a imagem ampliada para a gente fazer a leitura. A gente vai dar uns minutinhos para vocês poderem responder.
Professor Iberê, Oi? eu vou pedir só uma ajudazinha para o senhor Oi. dar uma tocadinha, que me surgiu aqui uma emergência lá no campus. Opa. Eu vou estar só dando uma ajuda lá para os vigias à noite ali, eu já retorno. Acho que uns 5 minutinhos eu já consigo resolver o problema. Tá bom, Tá eu bom? vou tocando aqui com o pessoal, beleza. Por favor, obrigado, hein? Pessoal, só que eu não tô vendo o chat aí, tá? A maioria aqui tá dizendo 13h45. 13 e E 45? 45. Então vamos ver lá. Então a primeira coisa é fazer a leitura na escala da bainha, né? Então a gente viu aqui 10, 11, 12, 13 e não apareceu outro. Então é 13 milímetros, beleza? Mas agora a gente faz a leitura do tambor, que coincidiu exatamente o 45 aqui, né? Puxa, esse tá tranquilo, né? É isso aí. 13 e 45. No caso aqui, eu tenho um erro que eu percebi. Aqui eu acrescentei o zero porque eu estava conseguindo visualizar. Não tem como. Isso. Eu acrescentar o sim por causa que ele não zerou ainda, correto? Isso. Quer ver? Ó, olha só, uma regrinha, uma dica aí para vocês quando ficar na dúvida assim, ó. Puxa, mas apareceu ou não o tracinho? Você olha no tambor, né? Então você lembra o seguinte, né? Se tivesse exatamente na posição em cima do 5 aqui, dos 5 décimos, esse 0 ele estaria aqui embaixo, né? Então, como não chegou no 0, significa que não coincidiu exatamente os 5 décimos aqui, ó. Você consegue enxergar isso? Entendi. Tá quase lá, né? Olha só, 0,45, né? Tá quase no 50, né? Que é os 5 décimos. Mas ainda não tá lá, né? Então, pela posição do tambor, você consegue tirar a prova dos 9, né? Ter certeza se apareceu ou não o tracinho aqui, ó. Correto. Tranquilo, gente? Beleza? Alguém ficou com dúvida? Beleza, professor. Nenhuma, professor. 13h45. Esse aqui estava fácil porque estava bem coincidente aqui, né, gente? Vamos ver esse outro aqui, ó. Uns minutinhos para vocês pensarem. R$8,60? 8,60. Alguém tem alguma opinião diferente? Então, eu vou... Ele tá um pouco fora, mas como ele não é Uns centésimo, 8,61, 8,62 no máximo. como não é centesimal, É, por aí. Então, gente, beleza. Olha só, vocês estão no caminho exato. No caminho muito bom. Parabéns para vocês. É isso aí mesmo, né? Vocês vejam, né? Desculpa aí, Jonathan, eu atrapalhei você. Então, olha só aqui, gente, né? Vocês perceberam bem, né? Puxa, mas não está exatamente coincidente. Tem um tiquinho a mais aqui, ó. Mas o micrômetro, ele é centesimal. Então, eu sei, né? Com dor no coração eu falo aqui, olha, puxa vida, não está exatamente, mas é o máximo, é o melhor que eu consigo ler com esse instrumento. Se fosse um instrumento com uma escala aqui na bainha, o nônio da bainha, eu conseguiria até ver quanto que vale esse tiquinho a mais aqui, ó. Mas como esse instrumento ele é um instrumento centesimal, essa é a melhor leitura que eu consigo ter com ele, né? A resolução dele é 1/100. Então qual a leitura que é essa? Aqui eu peguei 5, 6, 7, 8. Opa, apareceu o tracinho 8,5, né? E agora eu vou fazer a leitura na bainha. O que mais se aproxima aqui é o 0,10. Né? Então a leitura que eu consigo ver com esse instrumento é o 8,60. Né? Posso até saber que é um pouquinho mais que isso, mas eu não consigo ler esse valor.
né? Eu só conseguiria ler quanto é esse pouquinho a mais se eu tivesse um micrômetro milesimal aqui, ó. Todo mundo concorda? Sim. Tranquilo, gente. Sim. Maravilha, vocês estão bem. Vamos ver isso aqui agora, gente. Caramba, essa é pegadinha, tá bem no meio? 3,23. 3,23. Alguém Por causa acha? que não é milesimal. A minha conta deu a mesma que a do Jonas. 3,23? Aham. Tá. Voltei, professor. Opa, beleza. O pessoal tá bem, viu, Almir? Opa, eu já percebi aqui. A turma tá craque aqui já. Viu, professor, eu desliguei porque achei que caiu a energia lá no campus. Ah, E aí a vigilância tá me ligando lá pedindo ajuda que eles não estão conseguindo rearmar. Vamos fazer um testezinho lá, dando tudo certo. A gente continua. Qualquer coisa assim, no máximo eu dou uma saidinha para dar mais uma orientada lá. Ah, tá bem, meu. Tranquilo, professor. Como é que se diz assim? É plantão 24 horas, viu? Tá certo. Então, o pessoal falou que é 3,23, né? E tá praticamente unânime aí, hein? É unânime. Então vamos lá. Beleza, olha só. 3, né? Na escala principal. E aqui 20, 21, 22, 23. Tranquilo. Puxa, alguém poderia fazer, poxa, mas eu acho que é 24, né? 23, tá bem no meio, né? Alguém comentou que tá bem no meio aqui, né? A gente fica tentado a falar, puxa, mas é 23,5 aqui, né? Mas a resolução do micrômetro não permite isso, né? A melhor leitura que eu consigo ter é de 1 centésimo, né? Então, ou eu escolho o 23, alguém poderia escolher o 24. Tá errado? Não, né? Depende da leitura do operador. E aí que vai dar aquelas dispersões que é a primeira aula que a gente comentou, né? As dispersões de leitura ali, ó. Mas E é uma isso coisa que o mesmo. professor acabou de falar, pessoal, que é muito importante, que nem aquela vontade de falar o valorzinho quebrado que está ali, assim, pelo achismo, nós como técnicos, né, não é aconselhável fazer isso, né? A gente não trabalha com achismo, tanto porque a gente já sabe que em algumas situações a gente tem que escolher o instrumento correto para essa medição. Se você necessita de uma precisão exata dessa medição, então aí é aquela questão de você escolheu o instrumento correto para essa leitura, tá? Sei que está ali bem, que nem o professor falou, olha, parece que está bem no meiozinho, né? Então é realmente aquilo que o professor falou, dá vontade de falar que é 23,5, mas não é aconselhável, tá, pessoal? Como se assim, a postura técnica. É tipo assim, nós da área técnica somos meio que binários, né? Ou é 0 ou é 1, ou é ou não é. É isso, professor? Exatamente, é isso aí. É isso aí. 3,23. Opa, Agora, falando em um instrumento mais preciso, tá um aí para a gente poder ver se realmente a gente vai fazer uma leitura com maior precisão agora, hein?
Tava todo mundo unânime até agora há pouco. Agora virou bagunça. O que vocês estão falando aí? Dá 16, 558, professor. 500 16, 58 centésimo. Já deu 18, deu 16, 16, 16, 58. 16, 16, né? 16, 58 centésimo. Eu acho. 16,58. Isso. Tem 16, 558. 16 não, 558. 18. 18? É? É 18. É. Uhum. 18 e quê? 18 e alguma coisa? Nessa daí, comparado ao pessoal, eu passei longe, hein? Tá, eu anotei aqui 16,558, 16,58, 18. É 18? Ó, 16008, professor, 18058, 18608, aí repetiu um outro 18, que é o Gustavo, o Breno e o Gustavo com a mesma opinião. A Juliana encontrou 16558, o Givanildo 17558 e o Lucas apresentou aí no chat 16558. Legal. Então tá bem disperso. bem duvidoso aí. Ó, o Jonathan acabou de lançar 16,58. O Sidney está digitando. Vamos ver, 16,558. Pessoal, quem mais que não respondeu ainda, né? De repente, Adriele, pode fazer a sua sugestão. Euclides. Ó, o Jonathan. Dá tempo de mudar? Dá. Ô, Sabrina, fica à vontade. O Anselmo lançou 16,558, o Carlos Henrique também, 16,558. Eu não vi aí a mensagem do Wendel, não sei se ele consegue digitar, do Thiago. De repente aí, vamos ver aí, de repente a gente... O Gustavo já colocou 17,108, Sabrina 16,108. Eu esqueci de contar quantos traços tem até chegar no 5 ali, professor. Aí eu fui direto. Eu esqueci do... Tranquilo, mas vamos ver, de repente vamos tentar matar a dúvida de todo mundo. Acho que é 16, 108, porque tem um traço maior após o 15. É isso aí, eu fiquei sem contar ele, pensei que era um traço menor. Tô sem óculos, gente. Não, fica tranquilo. Às vezes isso é normal. Fiquem tranquilos que a gente vai chegar numa... Professor, eu vou só sair um pouquinho só para atender o segurança lá e já retorno, tá? Tá bem, tá legal. Vamos lá então, pessoal? Vamos ver então como é que a gente conta isso aqui? Então, legal. Então, lembrando dos passos lá. Primeiro, eu vejo aqui a resolução daqui a 5 décimos, né? Cada distância entre cada tracinho aqui, a 5 décimos. Então, a gente já tem 15, 16, 16,5, né? Então, na marcação aqui da bainha, eu tenho a primeira medida aqui, que é o 16,5, né? Estamos juntos por enquanto? Então, quem falou 18, por exemplo, confundiu um pouco. Precisa lembrar que a distância entre cada tracinho é 5 décimos, né? Então, aqui não são 3 milímetros, aqui são 1,5 milímetro, né? Que eu tenho até aqui, né? Legal. Agora, então, eu vou fazer a leitura na escala do tambor, né? Então, o que eu vejo aqui, ó? Então, a resolução dessa escala do tambor é 1 centésimo, né? Então, aqui eu estou falando de 5 centésimos. Opa, não chegou ainda nos 6 centésimos, né? Falta um pouquinho para chegar em 6 centésimos. Então, a leitura que eu tenho aqui é 5 centésimos, né? Não chegou ainda aos 6 centésimos. Esse pouquinho que andou aqui, ó, eu vou fazer a leitura na escala do nônio da bainha aqui, ó, né? Que já está marcada aqui, né? E a resolução dessa escala do nônio da bainha é 1 milésimo, né? Então, como está coincidindo 8,
aqui eu tenho um valor de 8 milésimos. Né? Então, Professor, Oi. o senhor pode explicar essa parte por último? É que não ficou muito claro para mim, aí eu preferi perguntar agora. Tá legal. Então a gente sempre precisa lembrar, né, nesse micrômetro, qual é a divisão da escala, né, nesses componentes. Né? Então eu tenho a escala principal aqui, ó, né, a divisão de escala na escala principal é 5 décimos de milímetro. Tranquilo? Né, só tem alguém que tiver com dúvida, é só olhar. Né? Daqui até aqui eu tenho 5, eu tenho 10 traços, então a distância que cada traço aqui é 0,5, 5 décimos de milímetro. Tranquilo? Bom, sabendo que a divisão de escala aqui é 5 décimos, né, eu leio aqui, eu tenho a leitura de 16,5. Então até aqui, essa aqui todo mundo entendeu. Na segunda parte eu preciso fazer a leitura no tambor. Né, e eu sei que a resolução aqui, a divisão de escala no tambor, é 1 centésimo. Né? Então eu faço a leitura aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 centésimos, e não chegou nos 6 centésimos ainda, né? Que eu tomo como referência essa linha aqui da bainha. Né? Passou do 5, não chegou no 6 ainda, 6 centésimos. Então a leitura que eu tenho aqui é 5 centésimos lidos na escala do tambor. A próxima leitura que eu vou fazer é na escala do nônio da bainha, que é essa daqui, ó, que tem 10 divisões aqui, ó. É nessa daqui, ó. E aí eu vou ver qual desses traços aqui coincide com a linha dos traços do tambor. Então, olha só, vou subindo. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui tá quase. Opa! Esse aqui é o que melhor coincide. E esse aqui sai um pouquinho, né? E aí vai saindo. Então o traço da escala do nônio da bainha que melhor coincide com o traço do tambor é esse que está mais avermelhado aqui, ó, que corresponde ao valor 8 aqui. Né? Então vocês vejam, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, como a resolução na escala do nônio da bainha é 1 milésimo, e o valor e o traço que melhor coincide com o traço do tambor é o traço 8, significa que essa leitura aqui é 8 milésimos. Né? Que eu coloco aqui para somar. Vocês percebam que coisa interessante aqui, ó, para confirmar, prova dos 9. Puxa vida, nessa leitura aqui centesimal do tambor, ele passou do 5 e está quase chegando no 6. Esse quase chegando é exatamente esse 8 milésimos. Né? Se ele chegasse a 10 milésimos, eu estaria, né, esse tambor estaria girando um pouquinho mais, estaria coincidindo aqui esse traço 6. Aqui. Né, que seria 5 centésimos mais 1 centésimo. Então esse tracinho estaria coincidente aqui. Ó. Então ele passou do 5, está quase no 6. Quanto é esse quase? Esse quase é os 8 milésimos de milímetro aqui, ó, que eu consegui ler na escala do nônio da bainha. Perfeito, professor. Nossa, entendi. Tranquilo, gente? Muito obrigado. Então, assim, Tranquilo. quando a gente tiver na dúvida, eu posso ver assim, puxa vida, mas deixa eu ver se isso aqui está mais para lá, mais para cá. Eu tenho um pouco mais, eu tiro a prova dos 9, né? Se essa leitura minha está adequada ou não. Fiz a leitura da escala principal, da escala do tambor e da escala do nônio da bainha. É só somar os 3. Somando os 3 eu tenho 16,558, né, que muitos de vocês aqui colocaram acertadamente. Beleza, gente? Quem colocou 16,58, 16,008, 17,558, conseguiu entender essa sequência, gente? Sim. Tranquilo, né?
Então, Eu você errei vê. na conta aqui, perdoa. Oi? Mas deu pra entender. Deu para entender, né? Legal, gente. Tranquilo. Vocês vão ficar. Voltei, professor, voltei. Maravilha. Deu certo lá, professor? Deu, a energia está restabelecida. Maravilha. Agora acabamos de passar agora para o segundo exercício. E é o mesmo modelo de paquímetro, de micrômetro, né? Isso. Vamos ver se o pessoal acerta agora. Já tem um pessoal ligeiro aí, ó. O Igor já está colocando 9,134. O Carlos Henrique também 9,134. O Lucas já está dando 10,132. O Breno já 9,134. O Gustavo 9,134. A Sabrina também 9,134. Ele já está virando um número já meio... Ó, o Lucas também... Sidney também o mesmo valor. Então, o único que está diferente um pouquinho é o Lucas, que deu 10,132. Ó, todos praticamente estão enxergando 9,134. Opa, tem um númerozinho diferente agora. O Jonathan achou 9,164. Gustavo já respondeu 934, Alessandro também, Givanildo também. O Gustavo Vinícius colocou 9,164. Três valores aí, né? É, 3 valores. Na maioria deu 9,134. Segundo lugar está dando 9,164. E tem o último colega que deu 10 de alguma coisa. O Jonathan está perguntando, professor, eu não peguei a parte do tambor ainda. A gente já vai rever. Gustavo Mendes também deu 9,134. O Lucas deu uma ajustada aqui, deu 9,134 também. Vamos ver então? Vamos lá, gente. Então, começando pela bainha, né? Então, ó, nós temos os 5, lembrando que essa resolução é de meio em meio, né? Então, tem 5, 5,5, 6 ali, depois 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Então, a gente já chegou em 9. Se a gente for pegar agora o do tambor, ó, o tambor tem 5, 10, 15, 5, 10. Do 10 tem mais 1, 2, 3. 13 tracinhos. Então, nós temos 13 centésimos aí, né? Para quem não entendeu o do tambor ainda, olha só, voltando para o básico ali, né? Eu tomo a medida que é a leitura desse tambor, ela é a leitura que vai coincidir com esse traço horizontal aqui da escala da bainha, né? Onde esse traço bater, né, é a leitura do tambor aqui, ó. Isso. Lembrando que a resolução, então, dessa escala do tambor é 1 centésimo, né? Cada tracinho, a distância entre cada tracinho é 1 centésimo. Então, e mais uma coisa, se alguém ficar com dúvida, né? Esse traço de referência é o mesmo que tem o 0 ali do lado esquerdo. Então, a gente voltando lá, ó, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ter 13 centésimos nessa leitura. E agora vamos lá para o nônio da bainha, né? Nós temos lá 4, né? Como a gente aí está bem tranquilo, né? Já está mostrando qual que está coincidindo, né? E cada tracinho desse corresponde a 1 milésimo. Então, nós temos 4 milésimos aí para fazer a somatória. Então, vai dar 9, olha lá na conta, 9,134, que foi a maioria que o pessoal colocou, né? O pessoal está de parabéns, hein?
Então, para tirar a prova dos 9, né, a gente olha aqui, né? E a gente percebe que esse traço horizontal do 0 aqui, ó, realmente está quase no meio, né? Se fosse no meio, seria 5 milésimos, né? Então está um pouquinho menos que o meio, então faz sentido ser 4 milésimos. Né? Deu para ter esse sentimento, gente? Essa aqui é a prova dos 9, né? Assim, para saber se a gente errou muito ou não, né? Dá para ter esse sentimento já? Tranquilo aí, pessoal? Tem alguém que ainda está com uma Tranquilo, dúvida? professor. Nenhuma dúvida. Por mim, não. Beleza. Podemos partir para outro? Pode sim. Vamos lá. O mesmo tipo de instrumento, o mesmo tipo de micrômetro, com o mesmo tipo de escala. Agora aqui tem uma pegadinha, hein, gente? Opa, bem lembrado, professor. Alguém consegue enxergar a pegadinha? Pode O falar? zero já vale 50. Pode falar? Pode falar. Pode? Ele é 50,75. Então esse micrômetro aqui, ele começa do 50, né? É aquele micrômetro que é aquele micrômetro maiorzão, né? Ele vai de 50 a 75. Então a primeira leitura, o 0, corresponde a 50 milímetros. Professor, fica difícil mostrar um desse modelo aí nas imagens anteriores? Deixa eu ver, não. Vamos lá. Vamos ver se a gente, só para clarear aí, de repente alguém fica meio perdido. Aqui, ó. É um desse aqui, ó. Tá vendo? Esse exemplo que o professor está comentando, ó. Só que esse aqui é bem maior, né? Mas dá para ter uma ideia. O micrômetro Entendeu? ele já começa com uma medida inicial. No caso daquele exemplo, essa distância já é 50 milímetros. Quando o micrômetro está no 0, ele já tem os 50 milímetros aqui de distância. E depois a gente só vai calcular os outros 25 que está na parte do instrumento, que é a parte do êmbolozinho que se movimenta. Isso. Professor, Oi. Pergunta, Juliana, depois o Jonathan. Apesar que os dois perguntaram juntos, aí fica entre vocês. pode falar, pode falar. Então eu entendi que o zero inicial, então, dele aí é 50. Então, a gente vai, a partir de 50, calcular a diferença naquele exemplo que o senhor pediu, então. Então, nesse caso, 50 é o zero inicial. Justamente, porque Tá nessa bom. imagem aqui, ó, vocês podem ver que a gente estava trabalhando com aquele primeiro que está do lado esquerdo aqui, a primeira foto, né? É esse que nós estávamos trabalhando até agora. Então, nesse exemplo que tem a pegadinha, já é um instrumento onde essa parte que tem um formato de um arco, né? Ela é maior, que aqui nessa foto ele é um outro modelo bem grande. Então, é um instrumento similar a esse. E a parte aberta, que já está, vamos dizer assim, livre, ela já contém 50 milímetros. A gente só vai fazer o dimensional a partir do restante, que é de 50 a 75. Tá bom, professor, obrigado. Era essa a dúvida do Jonathan também? Não, é que eu queria. Nessa imagem já dá para mostrar, ó. É que lá na empresa tem o tambor de 25, né? E as barrinhas aqui para poder complementar as medidas. E lá nós trabalhamos com usinagem pesada, né? Aí nós tem esses 800, 1000, 1200. Aí vai. E cada estojinho de instrumento vem com o seu bloquinho padrão para você calibrar aquela parte, né? É isso mesmo. É isso aí. Só não o 0,25, né? Que o 0,25 já ele mesmo se calibra, né? Isso aí. O exemplo que está aqui embaixo do lado direito, ó. Esse aqui ele consegue fechar totalmente. Então aí você não precisa de um bloquinho, nem um padrãozinho para zerar. Boa. É isso aí. Maravilha. É isso aí, certíssimo. Vamos lá. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui a gente já viu.
Eu acho que nós estamos nesse aí, ó, 50,75. Então, pessoal, um tempinho para vocês. Ó, já tem resposta aqui, ó. 67,949. 67,949, professor. Uhum. Tem gente que tá ligeira já, hein? Nossa. Ó, o Igor já colocou 67,949. O Igor tá certinho aí, Igor? Opa, tá dizendo que pelos cálculos dele está certíssimo, olha lá. O Carlos deu 67,949. O Alessandro deu 18,449. O Alessandro está esquecendo aquela parte inteira do instrumento, né? Faltam os 50 milímetros, que é da abertura. A Sabrina deu 67,949. O Alessandro já vai corrigir ali, eu tô vendo ali. O Gustavo Mendonça, 67,949. O Breno Fabiano, 67,949. A Juliana, 67,959. O Jonathan já foi para 68,959. O Alessandro Vinícius agora deu 67,944. Givanildo, 67,944. Lucas Alan, né? 68,449. O Lucas Fernandes, 68,449. Kaique, 68,959. A Juliana está com uma dúvida na leitura do tambor, Juliana. Já a gente vai matar essa sua charada aí. Quer começar agora, professor? Isso, vamos? Podemos, gente? Podemos? O Jonas está escrevendo aqui, vamos ver o que ele vai colocar. O Jonathan colocou 68,459. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar matar a dúvida de alguns aí e começar a fazer a leitura, né? Então, lembrando, pessoal, nós já temos 50 milímetros aí, né? Então, 50 milímetros já vamos considerar, porque já é devido à estrutura aberta do próprio instrumento, né? Já é programado. A gente só vai fazer a leitura dos outros 25 milímetros, que vai de 50 a 75. Então, na bainha fixa, nós temos lá 15, aí vai ter 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, né? Tá? Eu não consigo visualizar outro tracinho, então vou considerar como 17,5. Aí nós vamos para o tambor, né? Lembrando que a linha de leitura é a linha onde que está lá o zero, que é onde a gente puxa essa parte aí do início do nônio. Então, olha, não está dando 45 tracinhos, parece que o 45 está passando um pouquinho. Então, eu subentendo que tem 44 centésimos, né? Ó. Se o meu computador estiver legal e minha imagem estiver boa, então eu tenho 44 centésimos. Pra gente aqui também, pelo menos para mim, tá 44 ainda. Isso. Beleza, professor? É isso mesmo? 44? É isso mesmo. Vamos ver se aparece aí na resposta. Olha lá, bateu. Isso mesmo. Agora vamos lá pro nônio, né? O nônio, ele está coincidindo em destaque o 7º tracinho, né? Já está em destaque até para a gente evitar qualquer dúvida, né? O 7º tracinho. Então, ou seja, nós vamos ter 7 milésimos aí nessa 9, né, professor? Perdão, 9, professor. Eu estou comendo bola, 7, perdão. 9, perdão. Obrigado, professor, obrigado. É isso aí. 9 milésimos. Então agora vamos fazer a somatória. E aí, pessoal, aquela regrinha prática lá, né? A prova dos 9, né? Verdade, né? Eu tô quase chegando no 45 aqui, ó. Esse quase representa o 0,09. É
milésimos, né? Se fosse 10 milésimos, já pularia para 45 aqui, ó. Né? Então É isso faz aí sentido mesmo. isso daqui. Então a somatória é exatamente o que a maioria colocou aqui, ó. Quem colocou 97,959 ou 944 conseguiu entender isso daqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Será que vai ter mais um aí, professor, para a gente fazer um teste aí? Ó, mais um aí, ó. Só que, ó, outra pegadinha aí, pessoal, ó. Agora é 100. O professor Iberê é muito bonzinho, ó, tá vendo? Ele até coloca em destaque ali para o pessoal já lembrar. Tá de parabéns, professor. Tranquilo, Givanildo. Obrigado pela informação. Ó, o Gustavo já está respondendo aqui, ó. 111,349. O Igor também. O Lucas Alan. A Juliana. Nossa, todo mundo tá com o mesmo resultado. 111,349. Vamos ver se mais alguns respondem aí. Se tiver errado, vai errar todo mundo, né? Mas eu acredito que não. O Wendel também, ó, Kaique, Alana, Lucas Fernandes, bacana, todo mundo tá indo igual. Givanildo, né? Ó, Gustavo Vinícius também, 111,349. Vamos lá então? Vamos lá? Então, pessoal, relembrando, novamente, a gente já sabe que já nós temos 100 milímetros aí, então não podemos esquecer no final de acrescentar. Na bainha, a gente vai ter ali ó, uma leitura, passou do 10, 10,5, 11, então nós já tem 11 milímetros. Agora vamos para o tambor, lembrando novamente, ó, da escalinha do 0, quase no 35, ó lá, não deu 35, então subentendo que são 34 centésimos. E na escala do nônio, né, tá lá em cima praticamente o penúltimo traço coincidindo, que representa 9 milésimos, né? Então, lembrando daquilo que o professor falou, né, ó, o 35 tá quase dando, né? Então, ó, na somatória, 111,349. Aí, bacana, todo mundo praticamente acertou, ó, todo mundo. Então, de parabéns, hein? Muito bom. É isso aí, gente. Né? Eu acho que para hoje acho que tá bacana, né, professor? Queria saber se alguém tem alguma mínima dúvida do que a gente falou até agora. Agora é a hora. Por enquanto. Tô tranquilo, professor. Até o momento. Tranquilo. O Alessandro também respondeu que não, professor.
Beleza. Tá joia. Lembrando, pessoal, né, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, que a gente tem, vocês estão vendo aqui, ó, né, todos esses, esse Fzinho aqui, ó, né, é um simulador que a gente consegue baixar da internet, né, do professor Stefanelli ali, ó, né. Esses exercícios que a gente acabou de fazer são baseados nisso daqui, né. Então, por exemplo, o que a gente viu aqui, né? Então, quem tem computador consegue baixar isso da internet e aí brincar à vontade, né? Esse aqui é o, né? É o exercício que consegue fazer. Eu consigo puxar para frente e para trás, né? E aí eu vou, né? Eu escondo o olhozinho aqui, né? Faço a leitura e aí eu com o olho eu confiro se eu acertei ou não. Então, quem quer praticar mais, né? Tem um grande brinquedinho aí que você pode baixar da internet, que é do professor Stefanelli, simuladores aí, ó. E não sei se a gente comentou na última aula, o professor Stefanelli, ele é professor do Instituto Federal, né? Só que lá do Campo São Paulo. É isso aí. É isso aí. Tá bom, gente? Ô, professor, uma pergunta. Quem tem apenas o celular, pode mesmo assim ter acesso? Eu acho que dá para baixar, hein? Teria que fazer um teste. Não sei se dá para baixar como app, mas acho que dá para mexer nele pelo Chrome. Site mesmo. Pelo próprio site, né? O próprio site você consegue fazer isso, né? No computador é mais certeza, porque existe um tipo de um softwarezinho chamado Flash, né? Que ele chama, o pessoal de informática conhece melhor que a gente, que é esse softwarezinho que ajuda a executar o simuladorzinho. Então, de repente, dependendo da plataforma ou aplicativo ou tipo de celular, talvez não consiga por esse motivo. O computador praticamente é certeza. Pode ser até que o nosso colega Stefanelli já tenha melhorado o seu aplicativo, né, para utilizar através de celular, né? Sim. Mas de qualquer forma você consegue fazer essa simulação direto lá no site, né? Nem sem precisar baixar nada. Também, né, professor? Bem lembrado. Consegue. O senhor poderia mandar o link do site?